Olá, espero que esteja tudo bem com cada um de vocês que está assistindo mais essa mensagem. Hoje a mensagem vai ser sobre a leitura do Evangelho do sétimo domingo de Páscoa. E o texto do Evangelho de hoje está em João, capítulo 17, versículos 1 a 11. É um texto bastante legal, eu acho que ele se encaixa bastante com várias coisas que a gente tem vivido aí nesses últimos tempos, aí nesses últimos meses. Então eu gostaria de ler o texto com vocês, da gente poder conversar um pouquinho sobre ele. Eu vou fazer a leitura hoje na nova tradução da linguagem de hoje. Vocês podem pegar a Bíblia de vocês e vocês podem acompanhar ou podem só ouvir também. Então eu vou fazer a leitura do texto e aí a gente vai conversar um pouquinho, certo? Então o texto diz assim: Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tem dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes mesmo do mundo existir. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido à tua mensagem e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles receberam, e ficaram sabendo que é a verdade que vem de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Esse texto é uma oração que Jesus faz. A princípio, os discípulos estão juntos de Jesus quando ele faz essa oração, e algumas traduções, se vocês têm uma tradução diferente, o nome dessa sessão, desse capítulo, é a oração sumo sacerdotal de Jesus, ou como está na nossa tradução, ou na tradução que eu li, Jesus ora em favor dos seus seguidores. São dois textos que talvez ajudam a gente a olhar para o texto de alguma maneira, né? O texto original não tinha títulos, mas a gente pode refletir algumas coisas a partir deles. Por que talvez é interessante também pensar Jesus como sumo sacerdote? O que era o sumo sacerdote? Era o principal dos sacerdotes, era o sacerdote que fazia o sacrifício em nome do povo, que entrava uma vez por ano lá no Santo dos Santos e fazia a libação em nome do povo para perdão dos pecados. A gente sabe que Jesus age dessa maneira. O texto de João, ele não está falando que Jesus é o sumo sacerdote. A gente sabe disso e isso não é estranho para a gente que acredita em Cristo, porque esse texto aparece lá em Hebreus, né, comparando Jesus com o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote é aquele que também orava em favor do povo. E aí a gente passa também para esse título da NTLH, que é Jesus ora pelos seus seguidores. E como a gente viu no texto, ele de fato está orando para Deus e, bom,
É um texto bastante difícil. Para a gente ver todos os detalhes, eu acho que, e refletir sobre eles, a gente ficaria um bom tempo aqui. Eu aconselho a cada um de vocês a ler esse texto por completo depois, porque todas as coisas eu acho que vão se encaixando mais. Mas eu acho que uma coisa que a gente deve lembrar hoje, que esse texto faz, é a relação de Jesus com a igreja, e ele pensa essa relação de si, né, de Jesus, dele mesmo, com a igreja, ou seja, com a gente, a partir da relação dele com o Pai. Jesus ele diz nessa oração e ele pede para Deus que nós, igreja, ou que os seus seguidores ali naquele momento, mas eu acho que a gente não tem problema a gente se incluir no meio desse grupo, possamos ser um, assim como ele e o Pai são um. Ou seja, ele pede unidade. Ele não pede unidade de qualquer maneira também. Ele não pede que a gente fique unido só por estar unido, só por para benefício do amor ou qualquer coisa assim. Ele pede que a gente esteja unido com o propósito de que a gente conheça de fato Deus e de que a gente tenha a vida eterna. Lá no versículo 3, Jesus explica o que é essa vida eterna e ele relaciona justamente com conhecer quem é Deus e quem é Ele. Ele diz assim: a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, o Pai, que és o único Deus verdadeiro, que conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Nesse texto, eu acho que fica bastante evidente que a maneira que Jesus está falando, ou como Jesus entende igreja, é bem parecido com aquilo que o apóstolo Paulo vai desenvolver como sendo o corpo de Cristo. Porque Jesus ele deixa claro que o mundo inteiro vai conhecer a mensagem dele, vai conhecer ele, vai conhecer a Deus, não mais a partir do que ele, Jesus, faz, mas por aquilo que os seguidores dele vão fazer e como eles vão ser, como que igreja que eles vão ser. E Jesus ele sabe, a gente já viu em inúmeros outros textos, que ele entende que a igreja vai passar por dificuldades e vai ser perseguida e vai sofrer. Ele entende, e a gente começa a ver no texto de hoje, que o mundo que não conhece a Deus, que o mundo do qual a gente é separado, esse mundo vai perseguir a igreja de inúmeras formas, para que essa mensagem de Deus não chegue nas pessoas. E é uma tarefa difícil fazer isso. Então Jesus está orando por essa igreja. Como o mundo talvez ele persegue essa mensagem de Cristo? Acho que de várias maneiras. Com a perseguição, por exemplo. Logo na época de Jesus, a perseguição aos cristãos não era tão grande assim. Mas eles tinham pessoas que não gostavam. Né? Logo no começo, os próprios judeus começaram a perseguir os cristãos porque eles acusavam os cristãos de serem hereges, de entenderem errado, interpretarem errado o Antigo Testamento. Era uma heresia considerar que Jesus era Deus, mesmo Jesus dando tantos sinais, tantos milagres, de que ele era de fato Deus. Depois as perseguições vieram de fora da igreja. Né? Os cristãos começaram a ser perseguidos pelos romanos, e aí eles foram mortos, e toda aquela história que a gente conhece dos cristãos serem martirizados por causa da sua fé. Depois a igreja ela foi perseguida, de certa forma, por dentro da igreja, né? Pela própria instituição igreja. Quando a igreja virou status quo, quando ela virou a força mais poderosa,
o mundo ou aquilo que é pecaminoso, as forças do diabo que querem destruir, elas trabalharam de dentro da igreja. E aí as pessoas começaram a virar cristãos à força, começaram a se tornar cristãos pela espada ou simplesmente por nascença. Você nasce, é cristão, mesmo você não acreditando muito nisso, né? Isso é um tipo de perseguição que acontece dentro da igreja. Afinal de contas, a mensagem de Deus não está sendo pregada. Está sendo pregada um tipo de vida. E, assim, um tipo de vida só por ser um tipo de vida não é mensagem cristã. Você pode ser a pessoa mais certinha do mundo, pouco importa isso, na verdade. A gente acredita que a gente vai agir de tal e tal maneira, que a gente vai agir corretamente, não porque é simplesmente legal agir, mas porque a gente está convencido de que Deus agiu com amor para cada um de nós e para o mundo todo. Então a gente deve agir em amor para o mundo todo. E isso é muito mais cristão, a gente agir com coerência em relação à nossa fé. E, bom, essas perseguições que a igreja sofreu, elas continuaram muito tempo, acho que até chegar a hoje. Então, qual a perseguição que a gente segue hoje? Existe, eu acho que mais de um tipo de perseguição. Existe gente que tira sarro, cristãos porque é coisa de burro. Existe gente que mata cristãos no mundo, não deve esquecer disso. Aqui no Brasil, eu não creio que a gente sofra nenhum tipo dessas. Eu acho que talvez a gente sofra muito mais uma perseguição institucional do que qualquer outra coisa. Mas Jesus, ele não ora por uma instituição, igreja. Ele olha pelos seus seguidores. Ele ora por nós. Ele não ora pela minha igreja específica, ou só pela minha congregação, ou só pela igreja do vizinho, ou só pela denominação A, B ou C, mas por todas aquelas pessoas que de fato acreditam, que de fato conhecem que o Deus único e verdadeiro e também Jesus Cristo que foi enviado por esse Deus, né? E pelo Espírito Santo também. Ele está orando por nós. E eu acho que um tipo de perseguição são as condições que a gente tem passado. Sabe? Uma pandemia como a gente está vivendo agora, e uma novidade, eu acho que para todos nós, é um prato cheio para a gente duvidar e colocar nossa fé em questão e colocar nossa confiança em Jesus em xeque quando alguma coisa acontece com a gente ou com um amigo nosso, um familiar nosso, enfim. E é um prato cheio para a gente se ver sozinho no mundo e pensar que esse Deus não liga. Mas eu sempre acho muito reconfortante essa oração, porque eu me dou conta a partir dela que Jesus está orando por mim. Jesus, lá naquele momento, naquela oração sacerdotal dele, ele está orando por mim, ele está orando por você. Quando ele pede para Deus para guardar aqueles que esse mesmo Deus deu para Jesus, essa igreja, esse corpo que completa, que mostra quem é Jesus para o mundo, ele está orando para a gente, ele está orando pelas dificuldades que a gente vai passar sendo cristãos. Hoje, ele está orando pelas perseguições que a gente sofre, sejam elas quais forem. Ele está orando pelas dificuldades de vida que a gente passa, seja elas quais forem, seja doença, seja briga, seja violência, como é absurda no mundo, né? A gente teve essa semana um caso absurdo de violência contra um jovem lá dois jovens, aliás, no Rio de Janeiro, né? E muita gente de igreja mostrando como aquele menino era de igreja, não que isso diminua a vida dos outros, mas mostrando assim, ó, isso está acontecendo com gente. E está acontecendo com gente por causa pessoas sendo mortas por causa disso. Isso não é uma perseguição?
Não é porque não acontece com a gente que não é uma perseguição para outras pessoas. E essas pessoas podem, e muitas pessoas têm a fé, questionam a sua própria fé por causa disso, mas Jesus está orando por elas, assim como Ele está orando por nós. Nesse texto de hoje, se a gente entender onde é que ele está na Bíblia, né? O texto de João 17, ou seja, antes do relato de João da crucificação, então antes da ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo é uma data que a gente lembra e a gente comemora na igreja 40 dias depois da Páscoa, mais ou menos, da Sexta-feira Santa. Mas se a gente perceber, eu acho que vocês perceberam, Jesus ele parece que está falando do futuro, né? Ele está falando como se ele tivesse lá na frente. Então ele está falando, já não estou mais entre eles, ou alguma coisa assim. E o que é interessante, por isso que esse texto, dentro das leituras que a gente faz na igreja, ele está depois da ascensão. Porque de fato Jesus ele está pensando como se estivesse depois da ascensão. Ele está orando, pensando na igreja que vai continuar, não na igreja só a instituição, mas na igreja que confessa a Cristo, né? As pessoas que confessam esse Jesus, que estão no mundo, que de alguma maneira estão separadas do mundo, mas que estão nesse mundo para mostrar quem é esse Cristo, para mostrar a preocupação que Cristo tem em querer salvar elas. Então Jesus ele ora por essa igreja, por esses seguidores. E eu espero que assim, a minha oração é que, assim como saber que Cristo ele ora por mim e por vocês, vocês também saibam e lembrem que Jesus orou por vocês, que ele intercede por vocês, assim como o grande sacerdote que ele é. E mais do que isso, esse Cristo, ele morreu numa cruz para que a gente fosse perdoado dos nossos pecados, para que nenhum pecado, nem o mundo, nem nada que está no mundo, nem doença, nem guerra, nem fome, nem um poder celestial afaste a gente desse amor de Deus. E ele está demonstrando esse amor para a gente. Que a gente possa aprender isso. Que a gente possa ser testemunhas de Cristo. Que a gente possa ser igreja desse jeito. Para o mundo que precisa saber que Deus continua se importando com esse mundo. Que a gente possa agir como seguidores de Cristo. Que a gente possa estar do lado das pessoas que precisam de conforto na hora difícil, que precisam de comida quando elas não têm comida, que precisam de roupa quando elas não têm roupa para se proteger. E assim a gente seja motivado pelo Espírito Santo que veio auxiliar a gente nesse trabalho. Então que Deus abençoe a cada um de nós durante essa vida, agora agora e sempre lembrando como Jesus se importa com cada um de nós e como Ele quer que a gente sinta que a gente é amado por Ele sempre e durante todos os momentos da nossa vida.